O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos, e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Eles foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs rádio-ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais, a carta aos Hebreus continua falando dos exemplos de fé, pessoas que foram mortas, né? Alguns conquistaram reinos, praticaram justiça, outros amordaçaram a boca de leões, extinguiram o poder do fogo, o fio da espada. Bem, recobraram saúde na doença. Mulheres encontraram os mortos na ressurreição. Maria Madalena acordou de madrugada pela fé e viu Jesus ressuscitado. Outros foram esquartejados. Ou seja, pela fé acontecem tantos milagres para este mundo: segurar a boca de leões, não ser queimado no fogo, ter saúde de volta, quanto martírio, ser esquartejado, ou recusar resgate, né? Ou sofrer provação de escárnios, açoite, correntes, prisões. O que a fé faz? A fé te dá uma visão de que a sua vida é imortal agora. Nós somos seres que fomos criados, mas não vamos mais desaparecer. Eterna.
Nós temos uma vida eterna para frente. Então, aqui onde nós estamos vivendo agora, é um desprezível momento dessa vida, mas que vai fazer diferença. Quem viver nesse mundo apegado a ele, pode perder o céu e vai viver a eternidade no inferno. E quem viver nesse mundo desligado, desapegado, pensando somente no amor, na doação, vai viver eternamente com Deus. A fé te dá consciência que a sua vida é enorme e que essa vida na matemática, desprezível. Você que é professor de matemática, mas o intervalo de tempo diante do infinito na matemática se torna desprezível. Ou seja, viver 90 anos, 100 anos, diante da eternidade é um tempo desprezível. E está cheio de gente que dá tudo por esse tempo desprezível e nada pelo tempo eterno. Olha que coisa louca. Mas por falta de conhecimento, ignorância, falta de fé. Lembra que eu expliquei que fé também é conhecimento quando Deus se revela? Fides que. Você lembra? Então, aquilo que Deus se revela é conhecimento. Então, a pessoa que não tem fé é uma pessoa tapada, que se vê como um animal, que acha que esse mundo é tudo, pensa que não tem nem nada depois da vida, depois dessa vida, né? E aí quer viver esse mundo carpe diem, colhendo o dia, tudo de bom que o dia tem, os prazeres da carne, né? Tem uma churrascaria em São Paulo, chama os prazeres da carne. Só se dar bem, não quer perder nada, não aceita, chora quando não é elogiado, chora quando é criticado. É um inferno já antecipado. Viver nesse mundo achando que aqui é o fim, que aqui é tudo, né, na verdade. Já a fé não, a fé te joga para um tempo. Então, se você recebeu a bênção aqui nessa vida, se foi curado ou não, ou se você vai ser esquartejado, escarnecido, faz parte de algo transitório. Até porque se você receber um milagre de cura física, lembra-te que você vai morrer, vai adoecer de novo, né? Não é que eu sou o ranzinza não, né? Por exemplo, muitos protestantes falam, meu Deus é o Deus da vida, de Lázaro. Eu falo, o meu é aquele que explica, depois você vai morrer de novo, Lázaro, né? São duas mortes. Ainda bem que Lázaro é muito, muito amigo de Jesus. Pensa, depois que você já morreu, já passou por tudo, vai você lá de novo, você vai morrer de novo. Ah, meu Deus, podia ter ficado lá, né? A não ser que seja uma oportunidade para confessar, para mudar de vida. Sabe que se todo mundo morresse e voltasse, ainda ia ter muita gente que não ia mudar de vida? O trem é tão difícil. E acredita que se brincar, não ia mudar de vida ainda. Tem gente que parece que não abre a mente para entender esse projeto de Deus tão grandioso para nós. É que esse véu, essa carne, essa carcaça aqui, esconde a grandeza que Deus tem para nós, mas também esconde o inferno, né? Que é para quem não está com Deus. Então a fé te projeta, faz você entender que se você é muito mais do que esse curto tempo. Levaram vida errante, vestidos com pele e carneiro, São João Batista, né? Pelos de cabra, oprimidos, atribulados, sofreram privações. Por isso que eu falo, gente, quem não tem Deus, não tem a igreja, os sacramentos, não consegue viver a privação bem. Não consegue renunciar a si mesmo pelo outro. Por isso que eu falo que a minha confiança é quase zero em quem só tem a si mesmo. Não consegue transcender. Eu não estou falando que, claro que na igreja está, aquilo que eu falei ontem, quem está na igreja e não melhora, piora. Piora. Não tem meio termo na igreja. Mas a única forma que nós temos de nos tornarmos pessoas boas, que dar a vida, é através da graça, né? Da fé, da esperança e da caridade. São as três virtudes que nos fazem viver vida sobrenatural. E depois nós temos aqui no Evangelho
esse endemoniado que vivia nos cemitérios, isolado. Um parâmetro bom de vida espiritual é a vida relacional. A pessoa que tem Deus de verdade, ela se relaciona bem na igreja com Deus, ela se relaciona bem na família e ela se relaciona bem no trabalho. Se você quer um parâmetro de alguém que tem Deus, é relacionar-se bem. A pessoa carismática, a pessoa alegre, a pessoa que não tem inveja, ciúme, a pessoa que é livre, que quer chegar em casa, marido que quer chegar em casa para estar com a esposa, não para pegar um celular, ou ficar vendo jogo, ou tomando uma cerveja, comendo linguiça, né? Que quer estar com os filhos. É o que está no trabalho e não vê o funcionário ou o colega de trabalho como uma máquina, mas um ser humano que ele pode se doar. É que prioriza a igreja. A pessoa se relaciona bem em todos os aspectos. Aqui é uma pessoa dominada pelo demônio. Ela é o extremo, né? Mas até chegar aqui, tem o mundo e a concupiscência da carne que faz o cara relacionar-se mal. Se você vê alguém que não se relaciona bem, primeiro na igreja, vem na missa quando quer, falta, não reza, no trabalho trata os outros mal, usa os funcionários como se fosse um objeto para ganhar dinheiro ou não, maltrata, né? Na família chega tarde em casa, não relaciona, só briga, só fala crítica, nem vê os filhos direito. Essa é péssimo. A pessoa que tem inveja, ciúme, é a pessoa que não tem absolutamente nada de vida espiritual. Então o parâmetro é relacionar-se bem. Relacionar-se bem. A pessoa que se relaciona bem, né? A pessoa que tem mágoa, rancor, nunca vai relacionar bem. Imagina. E o pior é que a mágoa e o rancor, ela te persegue. Você está numa festa. Então um monte de gente, chega a pessoa que você não gosta, eu vou embora. Quero ir embora daqui. Olha, coisa mais fora. Tem todo um monte de gente. Então a mágoa, ela te bloqueia, ela te fecha. Então o relacionamento é o maior parâmetro de alguém que é santo ou não. Quanto mais você se relaciona bem, quanto mais você prioriza a igreja, relaciona bem na igreja, relaciona bem no trabalho, relaciona bem na família, mais você está sendo aberto ao Espírito, porque o Espírito é relação de koinonia, né? O Pai que se doa ao Filho, o Filho que se doa ao Pai, nós que nos doamos à Trindade, a Trindade que se doa a nós, nós que nos doamos à sociedade, a sociedade que se doa a nós. A relação. Aliás, no céu, o que é que separa, o que diferencia a Trindade? As três pessoas não são Deus? A mesma substância, homoousios, a mesma substância. O que diferencia entre eles? A relação. O fato de um ser pai e o outro ser filho. O espírito, o amor entre os dois. A relação é a única coisa que diferencia as pessoas da Santíssima Trindade. Ou seja, a relação é o ápice da pessoa que se converte. A pessoa que se converte é aquela que vai se relacionando bem. Eu já visitei casa aqui, que mora o marido e a esposa e eles não se conversam. Não é isso? Dentro de casa. Por quê? Porque deixou o Satanás entrar. A raiva, a mágoa, independente dos erros. O problema do ser humano não é o pecado. Não é errar. É como lidar com ele. É o orgulho em cima do pecado. Se você tem alguém que te feriu, pode ser que seu esposo te feriu gravemente. Você tem o dever de perdoar com a graça de Deus. Você tem o dever de perdoar. Você não é um sinal da presença de Deus o perdão, o relacionamento, né?
Pode até ser que você não tenha relação sexual, você conviva na mesma casa, mas você consegue se relacionar. A pessoa que tem Deus se relaciona bem, se entrega completamente. Não tem parâmetro melhor do que o relacionamento. Aqui não. Aqui o demoniado estava isolado no cemitério. E quando Jesus tira o demônio dele, ele quer seguir Jesus. Aqui também é para ver que a vocação é Deus que chama para a vida consagrada, né? Ele diz, não, volta e prega no meio dos seus. E ele prega mesmo, né? Então vocês têm que pregar no trabalho, na família de vocês primeiro. Não são todos que são chamados à vocação consagrada, como mostra aqui. Mas vocês têm que saber se relacionar. Não se fechem. Não estou falando que você tem que ficar igual bobo com todo mundo. Mas você tem que estar aberto ao relacionamento, à ajuda, a estender a mão. Isso é o maior sinal. Você tem que perdoar, você tem que amar, pedir o dom do perdão. Você tem que estar querendo gastar o tempo na família, querendo chegar em casa logo. Que é outra coisa também que eu vejo com a pandemia aqui em Paraúna. Mau relacionamento familiar, né? Uma pandemia. Casamentos que não têm fruto, não têm vida. Um tanto de gente que relaciona mal, vive de fachada. Nós temos que tentar restabelecer isso. E às vezes é necessário dar um choque. Ou você muda, ou cai fora. Isso não é porque... Não, mas a igreja é contra a separação. Não é medicinal. É ver se realmente existe alguma coisa de relacionamento ali. E chega num ponto que fica insuportável. Insuportável. Né? Você tem que ter um relacionamento conjugal de diálogo com os filhos, marido, esposa. Tem que ter uma troca, uma koinonia. Tem que o Espírito Santo entrar ali. E às vezes é necessário um choque. Às vezes é. Mas é o maior parâmetro. O padre tem que relacionar-se bem. Não precisa do padre estar pregado em todo mundo, mas relacionar-se aberto, né? Estar pronto para estender a mão. Esse é o maior parâmetro. E no céu é pura relação. O céu é relacionar-se completamente, plenamente com a Trindade. Mas só vai relacionar bem lá quem... O casamento é um treinamento para a relação com Deus, o matrimônio com Deus. Se você não relaciona bem no matrimônio, como é que você vai relacionar com Deus? Tudo. Todos os relacionamentos que nós temos é um treinamento para relacionarmos com Deus. Que a nossa mãezinha, que relacionou-se melhor que todo mundo, nos ensine, nos coloque no seu útero espiritual e nos faça pessoas que relacionamos bem. Não é não errar, não é não pecar, não é de vez em quando dá piti, né? Briga, mas depois pede perdão, confessa e toca o barco. Ninguém é perfeito. Agora, o orgulho em cima do pecado, esse é terrível. Esse é terrível. Que sejamos humildes, assim seja.